A gente vai falar agora de variação linguística, tá? Nosso assunto, nossa revisão é variação linguística. E linguística vem de língua. E variação traz a ideia de variedade, de diferenciações. E como falantes experientes, nós percebemos com a nossa própria vivência que a língua portuguesa, já que é o nosso caso específico de estudo, ela não é falada da mesma maneira. Nós percebemos as variedades, as diferenças nos sotaques, dependendo da região, de país para país, de estado para estado, e até mesmo dentro do próprio estado, de cidade para cidade, nós percebemos essa variedade. E essa variedade ela pode se dar pela geografia, dependendo do lugar, como é falado naquela região. É só nós percebemos as nossas especificidades aqui, da fala, como os paraenses falam, como um maranhense fala, ou o catarinense fala, nós percebemos que não é da mesma maneira. Assim também como uma variedade social, nós percebemos que algumas pessoas que tiveram às vezes mais acesso à educação utilizam a língua de um modo, enquanto outras de outra maneira. E essa variedade se dando mesmo na própria concordância da língua. Uns dizem eu fui, enquanto outros dizem eu fui. Outros dizem tu fizeste teu trabalho, enquanto outros falam tu fez. Então tudo isso são variedades e diferenças que existem na língua. O léxico, que são as palavras, o significado dessas palavras que se diferenciam de lugar para lugar também podem se diferenciar de lugar para lugar. No Brasil uma palavra pode significar uma coisa, em São Paulo em Portugal pode significar outra. Palavras que nós usamos aqui não são entendidas em outros lugares. Então, essa variedade se dá de forma muito rica no contexto de qualquer língua. E aí eu vou ler aqui uma citação de um estudioso da língua chamado Celso Cunha. Ele diz: nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio. Ou seja, o que seria esse domínio? Brasil, Portugal, Angola, Pará, Maranhão. Então, o domínio da língua onde ela se estabelece e ainda num só local apresenta um sem número de diferenciações. É só nós observamos o estado do Pará para perceber essas diferenciações de cidade para cidade. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social, por que social? Do acesso que se tem, digamos, a uma educação, do núcleo familiar, se as pessoas tiveram mais acesso, então talvez elas usem a língua de uma determinada forma, não é? E até individual, pelas próprias escolhas que cada um faz no uso da sua língua, e às vezes isso é muito reforçado individualmente por algumas pessoas para reforçar o lugar de onde elas vêm, né? Até mesmo como uma forma de protesto, de se posicionar, de se colocar na sociedade. Pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento. Não prejudicam a unidade superior da língua. O que seria essa unidade superior da língua? Seria mais aquela língua que nós chamamos de língua padrão, né? Da variedade padrão da língua, aquela língua que às vezes o brasileiro diz que é difícil, né? O estudante diz que é difícil de aprender, cheia de regras, porque às vezes essas regras gramaticais dessa língua padrão, ela é cheia de obrigações do uso, que tiram aquela, digamos assim, flexibilização da língua, aquela informalidade que existe em relação ao uso dessa língua. E quando se diz superior, é só no caso de estar ali como uma língua padrão, né, que tenta padronizar toda essa diversidade, não esquecendo que isso se dá principalmente mais no escrito do que no falado. Nem a consciência que tem os que a falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Aqui mais ligado, né, que uma forma de falar não prejudica a outra forma. Embora exista muito preconceito linguístico, não é? E já houve até um pensamento de se estabelecer uma forma ideal de uso dessa língua portuguesa e querer padronizar, todo mundo falar daquela forma, o que vai ser impossível, porque o próprio falante é que faz todas essas transformações. E a língua, ela tem uma história. Ela tem uma história no Brasil, já de 500 anos, ela encontrou aqui outras línguas, então tudo isso foi se firmando na cultura brasileira. Essa língua também já tem uma outra história, ela é
digamos assim, filha de uma outra língua. Então, e quem faz toda essa transformação é o falante. Não importa se os gramáticos, se os linguistas, eles não vão interferir nessa transformação que acontece, que o falante faz na sociedade no uso da sua própria língua. A variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Estou repetindo o que eu já havia falado agora. Quando se fala de históricas, vem realmente de toda a história que essa língua teve, das influências de outras línguas. A língua portuguesa, por exemplo, ela sofre influência de outras línguas, de muitas no Brasil, a língua portuguesa no Brasil, de muitas línguas indígenas, por exemplo. Então, nós temos aqui no nosso léxico palavras que são típicas só do nosso léxico. E a própria história do país, de Portugal, de todas as influências que houve ali no seu relacionamento com outros países, com outras línguas. Então, tudo isso vai trazendo essa transformação e que vai firmando essa variedade, né, esse fenômeno dessa variedade no uso das línguas.